Num cemitério municipal antigo, conhecido por fechar os portões antes da meia-noite na virada do ano. A tradição começou depois que funcionários passaram a relatar ocorrências estranhas exatamente entre 23 horas e 59:01. Na noite do dia 31, um homem que havia acabado de perder a esposa decidiu passar a virada sozinho, sentado diante do túmulo recém-fechado. Ele ignorou os avisos de fechamento e permaneceu ali enquanto os fogos começavam a explodir ao longe. Quando o relógio de pulso marcou 23 horas e 59, o som dos fogos cessou abruptamente, substituído por um silêncio pesado. As luzes do cemitério se apagaram, exceto por pequenos pontos luminosos espalhados entre as lápides, como velas invisíveis. O homem percebeu que os portões haviam se fechado sozinhos, e as inscrições nas lápides começaram a ficar mais nítidas, como se estivessem sendo reescritas naquele instante. Alguns nomes pareciam mais recentes do que deveriam, como se tivessem acabado de ser gravados. Enquanto tentava sair, o homem ouviu passos atrás de si, vindos de um dos corredores de túmulos mais antigos. Silhuetas começaram a surgir lentamente, caminhando entre as sepulturas com calma excessiva. Não pareciam ameaçadoras, apenas determinadas. Algumas carregavam flores secas, outras seguravam objetos pessoais envelhecidos pelo tempo. Um sino antigo, instalado próximo à capela, começou a tocar sozinho, marcando um ritmo lento, diferente de qualquer badalada comum. A cada toque, uma lápide se abria levemente, revelando apenas a escuridão em seu interior. O homem ouviu vozes sussurrando datas, todas relacionadas a viradas de ano passadas. Ele percebeu que muitas dessas datas coincidiam com desaparecimentos nunca explicados. Quando tentou gritar, sentiu a garganta travar, como se o ar do lugar não aceitasse sons vivos. As figuras se aproximaram e formaram um círculo ao redor dele, mantendo distância exata, como se obedecessem a uma regra antiga. Uma delas explicou, em tom calmo, que aquele cemitério não guardava apenas corpos, mas também momentos que não conseguiram seguir adiante. Disse que algumas pessoas morriam no tempo errado, presas entre um ano e outro, e precisavam ser reorganizadas para que o calendário continuasse avançando. O homem percebeu que o túmulo de sua esposa estava aberto novamente, apesar de ter sido fechado dias antes. Dentro, não havia corpo, apenas um relógio parado em 23 horas e 59. A figura afirmou que alguém precisava ocupar aquele espaço, pois o lugar não podia ficar vazio durante a transição. O sino tocou mais uma vez, mais alto, ecoando por todo o cemitério. Desesperado, o homem tentou correr, mas os corredores de túmulos pareciam se multiplicar, levando sempre de volta ao mesmo ponto. As figuras começaram a entoar uma contagem baixa, fora de sincronia com qualquer relógio humano. A cada número, o chão parecia se aproximar lentamente de seus pés, como se estivesse sendo puxado para baixo. Ele viu outras pessoas surgirem brevemente, presas em lápides abertas, com expressões vazias, segurando placas com anos gravados. A figura mais próxima explicou que todos ali haviam chegado buscando algo, despedida, perdão ou respostas. E que todos acabaram permanecendo para que outros pudessem seguir vivendo. O relógio dentro do túmulo começou a se mover sozinho, fazendo um único clique, anunciando que o tempo estava pronto para avançar. Na manhã do dia 1º de janeiro, funcionários encontraram o cemitério com os portões fechados normalmente, sem sinais de invasão. O túmulo da esposa estava intacto, como se nunca tivesse sido aberto. No entanto, uma lápide nova havia surgido ao lado, sem data de nascimento, apenas com o nome do homem e a inscrição entre anos. Nenhum registro oficial explicava aquela sepultura. Moradores próximos afirmaram ter ouvido o sino tocar exatamente à meia-noite, apesar de ele estar desativado há décadas. Alguns disseram ter visto luzes fracas se movendo entre os túmulos, formando filas silenciosas que desapareceram assim que o primeiro fogo de artifício do novo ano explodiu no céu. Desde então, o cemitério passou a fechar ainda mais cedo na virada do ano, e funcionários se recusam a permanecer após as 23 horas e 30. O aviso informal entre eles é direto: nunca fique para trás quando o ano estiver mudando, especialmente em lugares onde o tempo já parou uma vez. Porque existem mortos que não descansam em paz, apenas aguardam substitutos. E quando alguém entra em um cemitério buscando despedidas durante a transição, pode acabar ocupando um espaço que não foi feito para ser temporário.
Enquanto o mundo comemora um novo começo, alguém permanece ali, entre lápides e relógios quebrados, garantindo que o calendário continue seguindo em frente. A família escolheu aquele sítio isolado para começar o ano acreditando que o silêncio do interior traria paz, mas o que encontraram foi um vazio que parecia observar cada movimento. A estrada de terra terminou em um portão enferrujado, rangendo como se protestasse contra visitantes. À meia-noite em ponto, eles brindaram na varanda, fogos distantes iluminando o céu por alguns segundos antes de tudo mergulhar novamente na escuridão. O vento parou de repente, e o som dos insetos simplesmente desapareceu, como se a natureza tivesse sido desligada. Ao entrarem na casa, perceberam que algo estava errado quando todos os relógios marcavam exatamente 23 horas e 59. Imóveis, indiferentes à virada que havia acabado de acontecer. Tentaram ajustar os ponteiros, trocar pilhas, mas nada funcionava. Os celulares, que até minutos antes recebiam mensagens de ano novo, agora exibiam apenas telas pretas, refletindo rostos tensos e confusos. Um desconforto crescente tomou conta do ambiente, uma sensação clara de que o tempo havia se recusado a seguir adiante naquele lugar. Foi então que um barulho seco ecoou no andar de cima, como o som de um pé descalço tocando o assoalho com cuidado excessivo. Ninguém além deles estava ali, disso todos tinham certeza. Mesmo assim, o som se repetiu, lento, arrastado, como se alguém estivesse reaprendendo a andar dentro da própria casa. O pai, tentando manter a calma, pegou uma lanterna e disse que iria verificar, ignorando os pedidos para que ficasse. Cada degrau da escada rangia alto demais, ecoando pela casa inteira, enquanto o som dos passos no andar de cima cessava, criando um silêncio sufocante. No topo da escada, o corredor parecia mais longo do que antes, estendendo-se além do que a casa deveria permitir. As portas dos quartos estavam fechadas, mas uma delas parecia respirar, abrindo e fechando imperceptivelmente. Quando o pai se aproximou, ouviu um sussurro vindo de dentro, uma voz baixa repetindo que o ano ainda não tinha começado. Antes que pudesse reagir, a lanterna piscou e apagou completamente. Lá embaixo, a família ouviu um grito que não parecia humano, misturado com o som de algo pesado sendo arrastado pelo chão. O grito cessou tão abruptamente quanto começou, deixando apenas o eco. A mãe subiu correndo com os filhos logo atrás, chamando pelo nome dele, mas não houve resposta. No corredor, marcas profundas riscavam o assoalho, como se unhas tivessem sido cravadas na madeira, levando até o último quarto. A porta estava trancada por dentro. Quando finalmente conseguiram arrombá-la, encontraram o pai de pé, imóvel, encarando a parede, sorrindo de forma vazia, repetindo que estavam todos presos no último minuto do ano. Eles tentaram tirá-lo dali, sacudi-lo, gritar, mas o corpo dele estava rígido, pesado demais, como se não pertencesse mais àquele lugar. O sorriso não se desfazia, e seus olhos permaneciam abertos, sem piscar, refletindo algo que não estava presente no quarto. De repente, o relógio de pulso dele caiu no chão, quebrando ao impacto, e todos ouviram um estalo seco, como se algo tivesse sido ativado. O ar ficou gelado, e o corredor começou a escurecer, mesmo com as luzes acesas. As paredes pareciam se aproximar lentamente, e os sussurros retornaram, agora mais claros, dizendo que quem não respeita a transição paga ficando preso entre um ano e outro. A família correu escada abaixo, sentindo que o tempo ali dentro estava se desfazendo. Pela janela, perceberam que o céu permanecia igual, sem sinal de amanhecer, como se a madrugada tivesse se congelado. Quando tentaram sair pela porta da frente, ela simplesmente não se abriu. Não estava trancada, apenas não cedia, como se não levasse a lugar algum. Atrás deles, os passos voltaram a ecoar no andar de cima, agora mais rápidos, acompanhados de uma respiração ofegante que parecia vir de dentro das paredes da casa. Em um momento de desespero, a mãe quebrou uma das janelas e conseguiu fugir com os filhos, correndo pelo mato sem olhar para trás. O som da casa parecia persegui-los, rangendo, estalando, como se algo quisesse que voltassem. Quando finalmente alcançaram a estrada, o céu começou a clarear lentamente, e os celulares voltaram a funcionar, marcando o dia 1º de janeiro. A polícia foi acionada e retornou ao sítio com eles algumas horas depois. A casa estava intacta, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. No quarto indicado, não havia marcas no chão, nem sinais de luta. O pai estava sentado na cama, calmo,
dizendo que nada de estranho havia ocorrido. Porém, algo estava errado. Ele não reconhecia a família e insistia que ainda faltava um minuto para o ano acabar. Todos os relógios da casa, sem exceção, marcavam 23 horas e 59. O caso foi tratado como um surto psicológico, mas durante o trajeto de volta, um dos policiais comentou que sentia como se tivesse ficado tempo demais naquele lugar, mesmo tendo passado apenas alguns minutos. Nenhum deles percebeu, mas seus relógios também haviam parado no mesmo horário. O pai foi internado em uma clínica, onde permanece até hoje, repetindo a mesma frase em intervalos exatos, como um relógio quebrado: o ano ainda não começou. Médicos afirmam que ele não envelheceu como esperado, que sua aparência permanece praticamente a mesma desde aquela madrugada. Mais perturbador ainda é o fato de que, todo 1º de janeiro, exatamente às 23 horas e 59, os relógios da ala onde ele está internado param sozinhos, voltando a funcionar apenas depois de alguns minutos. Pacientes relatam ouvir passos nos corredores vazios, arrastados, acompanhados de sussurros que falam sobre permanecer, esperar e não atravessar. Funcionários evitam trabalhar nesse horário, e alguns pediram demissão após afirmarem ter visto o reflexo de um sorriso sem rosto nos vidros das portas. A mãe e os filhos nunca mais comemoraram o ano novo juntos. Eles dizem que, quando o relógio se aproxima da meia-noite, sentem o mesmo frio daquela casa, como se algo estivesse verificando se eles ainda lembram do último minuto que nunca terminou. O sítio foi abandonado pouco tempo depois, vendido por um valor irrisório e devolvido ao abandono. Moradores da região dizem que, na virada do ano, é possível ver luzes acesas dentro da casa, mesmo sem energia elétrica. Alguns juram ouvir risadas misturadas com gritos abafados, sempre interrompidos por uma contagem que nunca chega ao zero. O relato se espalhou em fóruns obscuros, acompanhado de um aviso simples e direto: nunca passe a virada em lugares onde o tempo parece errado. Porque existem espaços que não aceitam o futuro, e quem entra neles no momento da transição corre o risco de ficar preso para sempre no último minuto do ano. Quando o relógio se recusa a avançar e o silêncio se torna absoluto, significa que algo decidiu que você não deve seguir adiante. E quando isso acontece, o novo ano continua existindo para todos, menos para quem ficou para trás, preso entre segundos que se repetem eternamente, esperando alguém cometer o mesmo erro. Um prédio antigo no centro da cidade, conhecido por ser habitado quase exclusivamente por pessoas solitárias. Apartamentos pequenos, corredores estreitos e paredes finas que guardavam mais segredos do que deveriam. Na noite do dia 31, poucos moradores decoraram suas portas ou acenderam luzes festivas. A maioria preferiu ignorar a data, tratando a virada como apenas mais uma madrugada comum. À meia-noite, alguns fogos ecoaram distantes, abafados pelos prédios ao redor, mas logo o silêncio voltou a dominar o lugar. Exatamente às 0h04 do dia 1º de janeiro, o elevador começou a subir sozinho. Ele não respondia a nenhum chamado, apenas se movia lentamente entre os andares, parando por alguns segundos em cada um, mesmo sem ninguém entrar ou sair. Moradores ouviram o som metálico das portas abrindo e fechando, acompanhado de um bip prolongado, como se o sistema estivesse com defeito. Uma mulher que morava no 7º andar decidiu olhar pelo olho mágico quando ouviu o elevador parar em seu andar. Do lado de fora, o corredor estava escuro, mas o painel do elevador marcava um andar impossível. 0. Ela sentiu um aperto no peito ao perceber que aquele prédio não tinha térreo numerado. Antes que pudesse se afastar, ouviu uma voz baixa, vinda de dentro do elevador, perguntando se ela gostaria de companhia para começar o ano. A mulher não respondeu. Ficou parada, segurando a respiração, enquanto a porta do elevador permanecia aberta por tempo demais. Nenhum passo foi ouvido, nenhuma sombra se projetou no corredor. Ainda assim, a sensação de presença era esmagadora. Quando a porta finalmente se fechou, o elevador continuou sua subida. Nos andares abaixo, outros moradores relataram experiências semelhantes. Um homem do 3º andar afirmou ter visto o reflexo de alguém dentro do espelho do elevador, mesmo estando sozinho no corredor. Uma idosa do 5º disse ter ouvido alguém chamar seu nome, usando uma voz idêntica à do marido falecido. Todos notaram o mesmo detalhe. O painel nunca mostrava números acima do 8º andar, mas naquela madrugada, o elevador ultrapassou o último andar do prédio. O som do motor ficou mais pesado,
como se estivesse subindo algo que não deveria existir. As câmeras de segurança registraram apenas estática sempre que o elevador passava do 8º andar. Às 0h11, ele voltou a descer lentamente, parando em cada andar novamente, abrindo as portas e permanecendo ali, convidativo, silencioso, esperando que alguém aceitasse entrar. Alguns moradores trancaram as portas, outros rezaram, mas houve quem cedesse à curiosidade e ao medo de ficar sozinho naquele começo de ano. Um jovem do 6º andar foi o primeiro a entrar. As imagens mostram ele olhando para dentro do elevador, hesitando por alguns segundos, como se estivesse ouvindo algo que não podia ser captado pelas câmeras. Depois, deu um passo à frente e desapareceu quando as portas se fecharam. O painel marcou novamente o andar 0, seguido por símbolos que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. O elevador subiu rapidamente, ignorando todos os andares. Minutos depois, desceu vazio. Nenhum sinal do rapaz foi encontrado. O apartamento dele permanecia intacto, com a ceia ainda sobre a mesa e a televisão ligada em um programa de retrospectiva do ano anterior. Outros moradores começaram a relatar sonhos estranhos nos dias seguintes, sempre com o mesmo cenário. Eles dentro do elevador, subindo indefinidamente, enquanto uma voz repetia que ninguém deveria atravessar o ano sozinho. Alguns acordavam com marcas roxas nos pulsos, como se tivessem sido puxados. O elevador, que antes apresentava falhas frequentes, passou a funcionar perfeitamente durante o resto do ano, exceto em uma data específica. Sempre que o calendário se aproximava do dia 1º de janeiro, o painel piscava sozinho, e o botão do andar 0 reaparecia, mesmo sendo retirado pela manutenção inúmeras vezes. Na virada do ano seguinte, o prédio estava quase vazio. Muitos moradores haviam se mudado, incapazes de lidar com o medo constante. Mesmo assim, às 23h59, o elevador voltou a se mover sozinho. Desta vez, as portas se abriram em todos os andares ao mesmo tempo, algo fisicamente impossível. Dos corredores, era possível ouvir vozes sobrepostas, como várias pessoas falando ao mesmo tempo, mas todas diziam a mesma frase: "O ano começa melhor quando não se está sozinho." Um morador que observava pelas escadas afirmou ter visto o interior do elevador cheio de pessoas paradas, imóveis, com expressões vazias e sorrisos forçados. Ele reconheceu alguns rostos como antigos moradores que haviam desaparecido ou se mudado às pressas. Quando tentou correr, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, acompanhada de um sussurro dizendo que ainda havia espaço para mais um. Ele conseguiu se soltar e fugir do prédio naquela mesma noite, abandonando tudo. No dia seguinte, a síndica encontrou marcas profundas no chão do elevador, como se algo muito pesado tivesse sido transportado repetidas vezes para cima e para baixo, além de uma lista de nomes riscada na parede interna da cabine. A lista continha nomes de moradores atuais e antigos, todos riscados, exceto alguns poucos. O nome do jovem desaparecido estava entre eles, assim como de pessoas que ainda moravam ali, mas que passaram a relatar uma sensação constante de vigilância. Essas pessoas afirmavam ouvir o som do elevador parando em seus andares durante a madrugada, mesmo sem registro no sistema. Ao abrir a porta, encontravam o corredor vazio, mas sentiam como se alguém tivesse acabado de sair. Psicólogos que analisaram os relatos sugeriram histeria coletiva, mas não conseguiram explicar por que todos os relógios do prédio paravam exatamente em 23h59 no dia 31 de dezembro. Nem porque o elevador se recusava a funcionar manualmente nesse horário. Funcionários da manutenção se recusaram a continuar o serviço após um deles afirmar ter ficado preso dentro da cabine por horas, mesmo tendo passado apenas alguns minutos segundo os relógios externos. Ele saiu do elevador chorando, dizendo que havia subido por anos inteiros, vendo rostos conhecidos envelhecerem e sorrirem para ele dentro daquele espaço fechado. Hoje, o prédio permanece parcialmente abandonado, mas o elevador continua ativo. Moradores da região dizem que, na madrugada do dia 1º de janeiro, é possível ouvir o som característico das portas se abrindo e fechando, mesmo sem energia elétrica. Alguns juram ver a luz do painel acesa, marcando o andar 0, enquanto uma sombra se move atrás das portas metálicas. O aviso deixado em fóruns e relatos anônimos é sempre o mesmo: nunca entre em um elevador na virada do ano se ele estiver funcionando sozinho. Porque existem lugares que não aceitam a solidão humana e oferecem companhia a qualquer custo. E quando você aceita esse convite, não está apenas mudando de andar, está atravessando para um espaço onde o tempo não avança, onde o ano nunca começa de verdade. Lá dentro,
A subida não tem fim, e a única certeza é que, quanto mais alto você vai, mais distante fica do mundo que seguiu em frente sem você. Após a virada em uma rodovia estadual conhecida por seus acidentes noturnos, especialmente em feriados prolongados. Na madrugada do dia 1º de janeiro, motoristas começaram a relatar algo incomum, um pedágio desativado que aparecia repentinamente no meio da estrada. O local não constava em mapas, nem em registros oficiais, mas estava ali, iluminado por lâmpadas antigas que piscavam de forma irregular. Alguns condutores afirmaram ter reduzido a velocidade por instinto, sentindo uma pressão estranha no peito, como se ignorar aquele pedágio fosse um erro grave. Um casal que retornava para casa após passar o Réveillon na praia foi um dos primeiros a parar. O relógio do painel marcava 0h23 quando o carro estacionou. Não havia funcionários visíveis, apenas uma cancela baixada e uma cabine com a luz acesa. Ao se aproximarem, perceberam que o silêncio era absoluto, sem vento, sem insetos, sem qualquer ruído da estrada. Um letreiro enferrujado acima da cabine exibia uma frase apagada pelo tempo, da qual ainda era possível ler: passagem obrigatória para o novo ano. Antes que pudessem decidir dar ré, a cancela se levantou sozinha com um rangido longo e grave, convidativo demais para ser ignorado. Dentro da cabine, havia apenas um homem sentado, vestindo um uniforme antigo, incompatível com qualquer pedágio moderno. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra, mas o sorriso era visível, rígido, excessivamente calmo. Ele não pediu documentos, nem dinheiro. Apenas perguntou, com uma voz baixa e rouca, se eles estavam prontos para seguir em frente. O casal trocou olhares confusos, achando que se tratava de alguma encenação estranha, talvez uma ação de ano novo. Quando responderam que sim, o homem estendeu a mão e entregou um pequeno papel, semelhante a um recibo. Nele, não havia valor algum, apenas uma sequência de horários escritos à mão, todos marcando 23h59. O atendente então explicou que aquele era o horário de entrada e que não era permitido retornar depois da passagem. Antes que pudessem fazer qualquer pergunta, a cancela se abriu completamente e o homem desapareceu da cabine, como se nunca tivesse estado ali. Ao avançarem com o carro, perceberam que a estrada à frente estava diferente, mais estreita, sem sinalização, cercada por uma escuridão densa demais para ser apenas ausência de luz. O GPS perdeu o sinal imediatamente, girando sem parar, incapaz de localizar qualquer rota conhecida. Conforme seguiam pela estrada desconhecida, o casal começou a notar algo perturbador. Outros carros surgiam ao redor, todos silenciosos, mantendo a mesma velocidade, como se estivessem presos em uma procissão invisível. Dentro desses veículos, era possível ver pessoas imóveis, olhando fixamente para frente, com expressões vazias. Alguns rostos pareciam envelhecidos, outros jovens demais, mas todos compartilhavam o mesmo sorriso forçado. O relógio do painel continuava marcando 0h23, sem avançar um segundo sequer. O rádio ligou sozinho, emitindo apenas estática, até que uma voz começou a falar, repetindo frases sobre recomeço, passagem e permanência. A voz dizia que nem todos atravessam o ano com sucesso, e que alguns precisam pagar ficando. O casal tentou parar o carro, mas o freio não respondia. A estrada parecia se alongar infinitamente, enquanto placas surgiam anunciando destinos inexistentes, como último minuto, retorno indisponível e siga em frente. A sensação de estar indo para um lugar sem volta se tornou esmagadora, acompanhada por um frio intenso que não vinha do ambiente, mas de dentro do próprio corpo. Após um tempo impossível de medir, a estrada terminou abruptamente em outro pedágio, idêntico ao primeiro. Desta vez, a cabine estava cheia de papéis colados nas paredes, todos com nomes escritos à mão. Alguns estavam riscados, outros circulados. O homem do uniforme antigo reapareceu, agora com um sorriso ainda mais largo, perguntando se a viagem havia sido tranquila. Ele explicou que aquele pedágio existia apenas na transição entre os anos e que sua função era separar quem seguia adiante de quem ficava preso no intervalo. Ao olhar mais atentamente para os papéis, o casal reconheceu nomes de pessoas desaparecidas em estradas nos últimos anos, sempre em datas próximas ao Réveillon. Antes que pudessem reagir, o homem carimbou o papel que havia entregue antes, marcando novamente 23h59, e apontou para duas faixas diferentes. Uma levava de volta à estrada comum. A outra mergulhava em uma escuridão total.
Ele disse que apenas um deles poderia seguir. O outro precisava ficar para manter o equilíbrio da passagem. O carro desligou sozinho, e o silêncio se tornou insuportável. Horas depois, apenas uma pessoa foi encontrada caminhando desorientada às margens da rodovia oficial, quilômetros distante de qualquer pedágio conhecido. Ela não lembrava como havia chegado ali, apenas repetia que o ano tinha cobrado um preço. Relatou que, ao escolher a faixa iluminada, sentiu uma força arrancando alguém do banco ao lado, seguida por um silêncio absoluto. O carro jamais foi localizado. Desde então, novos relatos surgem todos os anos. Motoristas afirmam ver luzes de pedágio em trechos onde não deveria haver nada. Alguns ignoram e seguem viagem, outros param e nunca mais são vistos. Registros oficiais mostram um aumento inexplicável de desaparecimentos em rodovias entre 0 hora e 1 hora do dia 1º de janeiro. Nenhum corpo é encontrado. Nenhum veículo é recuperado. Apenas relógios parados em 23 horas e 59 celulares desligados no último registro de localização. Caminhoneiros mais antigos alertam motoristas novatos para nunca parar em pedágios que não reconheçam na virada do ano, especialmente se estiverem viajando sozinhos ou em silêncio. Eles dizem que essas passagens não cobram dinheiro, mas tempo, presença e companhia. Há quem afirme que, ao dirigir por certas estradas na madrugada do dia 1º de janeiro, é possível ver filas de carros parados no escuro, esperando a cancela subir novamente. Dentro deles, pessoas imóveis sorriem, presas para sempre no momento exato da transição. O aviso final deixado por quem sobreviveu é simples: se a estrada parecer errada, siga sem olhar para trás. Porque existem caminhos que só aparecem quando o ano muda, e atravessá-lo significa aceitar que nem todos têm permissão para seguir adiante. Alguns ficam para garantir que o próximo ano continue existindo para os outros, presos eternamente no último minuto que nunca termina. Em um hospital público de grande porte, conhecido pela superlotação e pelos longos plantões noturnos. Na virada do ano, poucos funcionários quiseram trabalhar, e os corredores ficaram estranhamente vazios após a meia-noite. Às 0h02 do dia 1º de janeiro, enfermeiros começaram a perceber que o painel eletrônico da ala de emergência parou de atualizar. Nenhuma senha nova era chamada, nenhum horário avançava. Todos os relógios daquele setor marcavam exatamente 23 horas e 59. No início, acharam que fosse uma falha elétrica comum, consequência dos fogos e da sobrecarga. Porém, o clima mudou quando os primeiros chamados começaram a surgir nos quartos vazios. Campainhas tocavam sozinhas, sempre uma de cada vez, em sequência, como se alguém estivesse testando os leitos. Ao entrar nos quartos, os enfermeiros encontravam camas perfeitamente arrumadas, mas com a clara sensação de que alguém havia acabado de se levantar dali. O ar estava mais frio, pesado, e o cheiro característico de hospital foi substituído por algo antigo, semelhante a poeira e ferrugem. Foi então que uma médica ouviu seu nome sendo chamado pelo sistema de som interno, mesmo sabendo que aquela ala deveria estar desativada durante a madrugada. A voz que ecoava pelos alto-falantes não era robótica, nem distorcida. Era humana, calma demais, pedindo que ela comparecesse à sala 59. O detalhe que causou pânico imediato foi o número. Aquela ala não possuía uma sala 59. Ainda assim, conforme a médica caminhava pelos corredores, as placas começaram a mudar sutilmente, como se os números estivessem sendo reorganizados. Portas antes numeradas como 12, 18 ou 23 agora exibiam o mesmo número, 59. Outros funcionários perceberam o mesmo fenômeno e começaram a se reunir, confusos, tentando entender o que estava acontecendo. De dentro de algumas salas, ouviam-se gemidos baixos, pedidos de ajuda, vozes suplicando para não serem deixadas sozinhas na virada. Um enfermeiro abriu uma dessas portas e encontrou um paciente sentado na cama, vestido com um avental antigo, fora de uso há décadas. O paciente sorria de forma vazia e perguntava, repetidamente, se já era ano novo. Quando o enfermeiro tentou responder, percebeu que o homem não tinha prontuário, nem pulso detectável, apesar de estar claramente respirando. O caos se instalou quando maçãs começaram a surgir nos corredores, empurradas lentamente por algo invisível. Os rodízios rangiam, deixando marcas no chão, enquanto as cortinas se abriam sozinhas, revelando pacientes imóveis, com olhos abertos e expressões de expectativa.
Todos olhavam para os relógios parados, como se aguardassem uma autorização para seguir. O sistema de som voltou a falar, agora chamando vários nomes em sequência, incluindo de funcionários que estavam presentes e também de pessoas que haviam morrido naquele hospital anos antes. A médica tentou ligar para outras alas, mas os telefones só reproduziam o som de batimentos cardíacos lentos, que iam diminuindo gradativamente. Um dos enfermeiros começou a chorar ao reconhecer o nome da própria mãe sendo chamado pelo sistema, mesmo ela tendo falecido ali muito tempo atrás. A voz dizia que o último minuto precisava ser fechado corretamente, que ninguém poderia atravessar o ano sem registro. As portas de saída se fecharam automaticamente, e os corredores pareceram se alongar, criando a sensação de que o hospital nunca terminava. Às 0h17, algo mudou. Um dos relógios fez um leve estalo, como se tentasse avançar, mas voltou imediatamente para 23h59. Nesse instante, gritos ecoaram vindos do fundo da ala, acompanhados pelo som de passos apressados e maçãs colidindo contra as paredes. Funcionários relataram ter visto pacientes se levantando sozinhos, arrancando fios e sondas, caminhando em direção à sala 59. Quando a porta dessa sala finalmente se abriu, revelou um espaço muito maior do que seria possível naquele prédio. Lá dentro, havia fileiras de cadeiras ocupadas por pessoas de todas as idades, todas silenciosas, olhando para um grande relógio pendurado na parede, parado no último minuto do ano. Uma figura vestida como um antigo médico circulava entre eles, anotando nomes em uma prancheta manchada. Ele explicava que alguns precisavam ficar para que o tempo pudesse seguir para os outros. Aquela ala, segundo ele, era apenas uma sala de espera para quem não conseguiu atravessar a virada completamente. Subitamente, as luzes se apagaram. Quando voltaram, muitos pacientes haviam desaparecido, assim como 2 funcionários. O relógio principal finalmente avançou para 0h, e todos os sistemas do hospital voltaram a funcionar ao mesmo tempo. Portas se destravaram, telefones tocaram, e novas senhas começaram a ser chamadas, como se nada tivesse acontecido. A ala foi interditada horas depois, tratada oficialmente como um surto coletivo causado pelo estresse do plantão. No entanto, os prontuários dos funcionários desaparecidos nunca foram encontrados, e seus nomes surgiram semanas depois em um banco de dados antigo, listados como óbitos ocorridos exatamente às 23h59 do dia 31 de dezembro. Câmeras de segurança daquela ala não registraram imagens, apenas áudio. Nele, era possível ouvir uma contagem regressiva lenta, interrompida por suspiros e agradecimentos sussurrados. Desde então, funcionários mais antigos alertam novatos para evitarem a ala desativada na madrugada do dia 1º de janeiro. Eles dizem que, se o hospital ficar silencioso demais e os relógios pararem, é sinal de que a sala 59 está sendo preparada novamente. Alguns juram que, ao passar pelos corredores nesse horário, é possível ouvir o som distante de maçãs e uma voz perguntando calmamente se alguém deseja companhia para atravessar o ano. O aviso final nunca muda. Nunca responda a chamados que não existem no sistema. Porque existem lugares onde o tempo cobra presença, e hospitais, acostumados a lidar com vida e morte, tornam-se portais perfeitos na virada. Quando o último minuto se recusa a acabar, alguém precisa ficar para que o resto do mundo siga em frente, preso eternamente naquele corredor branco, esperando que o relógio finalmente decida andar outra vez. Em uma pequena cidade litorânea, onde a tradição dizia que ninguém deveria dormir antes do amanhecer no 1º dia do ano. Mesmo assim, naquela virada, um grupo de jovens decidiu ignorar o costume e acampar em uma praia isolada, longe das festas e do barulho. À meia-noite, observaram os fogos distantes refletindo no mar escuro, brindaram rapidamente e se acomodaram em volta de uma fogueira fraca, que parecia não aquecer como deveria. O vento cessou de forma abrupta, e o som das ondas desapareceu, como se o oceano tivesse sido desligado. Às 0h09, um deles percebeu que o celular não marcava mais sinal, apenas a data, 1º de janeiro, sem horário algum. Outro jovem notou pegadas surgindo na areia molhada, vindo da direção do mar, mas não havia ninguém. As marcas paravam a poucos metros do grupo, como se algo estivesse observando em silêncio. A sensação de desconforto cresceu quando perceberam que a linha do horizonte havia sumido, substituída por uma escuridão contínua. Foi nesse momento que ouviram uma voz vinda do mar, baixa e distante, desejando um feliz ano novo,
acompanhada de uma promessa de que ninguém precisaria começar o ano sozinho naquela praia. A fogueira começou a apagar sozinha, mesmo com a madeira seca, e um frio intenso tomou conta do grupo. Um dos jovens se levantou para olhar melhor em direção ao mar e jurou ver silhuetas paradas dentro da água, imóveis, com o nível chegando até o peito. Elas não se moviam, apenas observavam. Quando ele chamou os amigos, as silhuetas se aproximaram alguns centímetros, como se o mar estivesse avançando sem produzir ondas. O relógio de pulso de uma das jovens começou a vibrar, marcando repetidamente 23h59, emitindo um som de erro. A voz retornou, agora mais próxima, dizendo que aquela era a hora certa de escolher companhia. Um dos integrantes começou a chorar, afirmando sentir mãos geladas tocando seus tornozelos, mesmo estando longe da água. As pegadas na areia se multiplicaram, cercando o grupo lentamente. Não havia pressa nos movimentos, apenas uma certeza desconfortável de que algo estava aguardando uma decisão. Quando tentaram correr em direção à trilha de saída, perceberam que a vegetação havia desaparecido, substituída por um vazio escuro, como se a praia fosse o único lugar restante no mundo. O mar avançou mais alguns metros sem som algum, engolindo os restos da fogueira. As silhuetas agora eram mais nítidas, revelando rostos conhecidos, amigos, parentes e até pessoas que o grupo jurava nunca ter visto pessoalmente, mas reconhecia de fotografias antigas. Todos sorriam de forma contida, com expressões calmas demais para aquela situação. A voz explicou que aquelas pessoas também haviam escolhido companhia em outras viradas, naquele mesmo local. Disse ainda que a praia funcionava como um ponto de encontro entre anos, um espaço onde quem não queria atravessar sozinho podia permanecer. Um dos jovens, em estado de choque, deu um passo em direção à água e imediatamente sentiu o chão ceder sob seus pés, como se a areia se transformasse em lama profunda. Os outros tentaram puxá-lo de volta, mas mãos surgiram da superfície escura do mar, segurando-o com firmeza. Ele não gritou. Apenas olhou para trás e sorriu, dizendo que agora não sentia mais frio nem medo. Em segundos, desapareceu sob a água lisa, sem respingos, como se nunca tivesse existido. O pânico se instalou. Os jovens restantes se abraçaram, tentando manter-se unidos, enquanto o mar parava de avançar, satisfeito com a escolha feita. As silhuetas recuaram lentamente, mantendo os olhos fixos no grupo. A voz afirmou que o equilíbrio havia sido mantido por mais um ano, mas que sempre haveria novas oportunidades. Aos poucos, o som das ondas voltou, fraco no início, depois mais intenso. O vento retornou e o horizonte reapareceu, revelando as primeiras cores do amanhecer. A trilha de saída surgiu novamente atrás deles, como se nunca tivesse desaparecido. Em estado de choque, o grupo fugiu sem olhar para trás. Ao chegarem à cidade, perceberam que os celulares voltaram a funcionar, marcando 1h32 do dia 1º de janeiro. Quando tentaram ligar para o amigo desaparecido, o número simplesmente não existia mais. Fotos, mensagens e registros dele haviam sumido, como se tivesse sido apagado da realidade. Apenas eles lembravam que alguém havia ficado para trás naquela praia. Dias depois, pescadores relataram algo estranho naquela mesma região. Diziam ver pessoas paradas dentro do mar durante a madrugada, sempre imóveis, sempre sorrindo, desaparecendo assim que o sol nascia. Um deles afirmou reconhecer o rosto de um jovem que havia desaparecido anos antes, também em uma virada de ano. A prefeitura interditou a praia temporariamente, alegando risco ambiental, mas moradores antigos sabiam o verdadeiro motivo. Eles diziam que aquele trecho do litoral nunca deveria ser visitado no primeiro dia do ano, pois o mar ali não aceitava travessias solitárias. Histórias antigas falavam de oferendas humanas feitas para garantir boas pescarias no ano seguinte, sempre na madrugada da virada. O detalhe mais perturbador era que, todo 31 de dezembro, exatamente às 23h59, o nível do mar subia alguns centímetros sem explicação científica, permanecendo assim por um minuto inteiro antes de recuar lentamente, como se estivesse aguardando alguém. Hoje, o local permanece cercado por avisos de perigo, mas curiosos ainda se aproximam atraídos pelas histórias. Alguns afirmam ouvir vozes vindas do mar desejando feliz ano novo, especialmente quando estão sozinhos. Outros dizem sentir mãos puxando levemente seus pés, mesmo em águas rasas. O aviso deixado por quem sobreviveu àquela noite é sempre o mesmo: nunca fique em silêncio diante do mar na virada do ano.
Porque existem lugares que exigem presença para permitir a passagem do tempo. Quando o oceano se cala e o horizonte desaparece, significa que a escolha está sendo oferecida novamente. E quando alguém aceita, o ano avança para o resto do mundo, enquanto mais uma silhueta se junta às outras, parada dentro da água escura, sorrindo calmamente, presa para sempre no instante em que decidiu não começar o ano sozinho. Em um condomínio fechado recém-inaugurado, construído em uma área afastada da cidade, vendido como um lugar perfeito para recomeços. Casas modernas, ruas silenciosas e câmeras em cada esquina criavam a ilusão de segurança absoluta. Na virada do ano, poucos moradores decidiram comemorar ali, enquanto a maioria viajou ou passou a noite fora. À meia-noite, alguns brindes discretos aconteceram, fogos distantes iluminaram o céu por segundos e logo tudo voltou ao silêncio. Às 0h06 do dia 1º de janeiro, o sistema de portaria apresentou uma falha geral. Os monitores passaram a exibir apenas uma imagem fixa, o portão principal fechado, visto de um ângulo baixo demais, como se a câmera estivesse posicionada ao nível do chão. O relógio digital da portaria travou em 23h59, e o interfone começou a tocar sozinho, chamando casas que não haviam registrado nenhuma visita. Um dos vigilantes atendeu e ouviu apenas uma respiração longa do outro lado, seguida por uma pergunta simples e perturbadora: "Ainda tem espaço aí dentro?" Antes que pudesse responder, a ligação caiu, e o portão principal começou a se abrir lentamente, mesmo sem nenhum veículo autorizado se aproximando. As câmeras externas registraram algo impossível. Pessoas começaram a surgir do lado de fora do condomínio, caminhando em silêncio absoluto, vindas da estrada escura. Elas não carregavam bolsas, nem celulares, nem faziam qualquer gesto. Apenas caminhavam em direção ao portão aberto, mantendo uma distância exata umas das outras. O vigilante tentou acionar o protocolo de emergência, mas o sistema não respondia. Pelo rádio, outros funcionários relataram ver as mesmas figuras andando pelas ruas internas, surgindo do nada, como se sempre tivessem estado ali. Alguns moradores, alertados pelos alarmes que dispararam sozinhos, espiaram pelas janelas e reconheceram rostos conhecidos entre as figuras. Antigos moradores do bairro onde o condomínio fora construído, pessoas dadas como desaparecidas anos antes. Todos tinham o mesmo olhar vazio e um sorriso contido. As figuras paravam em frente às casas com luz acesa, observando em silêncio, como se escolhessem onde ficar. Quando alguém tentava falar com elas, ouviam apenas a mesma frase repetida em um tom baixo: "Ninguém deveria começar o ano sozinho." Um morador, acreditando se tratar de uma invasão, saiu de casa para confrontar uma das figuras. Assim que se aproximou, sentiu um frio intenso e uma pressão no peito, como se o ar tivesse se tornado pesado demais. A figura ergueu lentamente a cabeça e, pela primeira vez, falou claramente que aquele lugar havia sido construído sobre pessoas que nunca conseguiram seguir adiante. Disse que o condomínio era apenas uma extensão do espaço onde o tempo falhava na virada, um abrigo perfeito para quem precisava permanecer. Quando o morador tentou recuar, sentiu mãos segurando seus braços por trás. Outras figuras surgiram, cercando-o sem tocar o chão. Seus pés pareciam flutuar a poucos centímetros do asfalto. As luzes da rua começaram a piscar, e todas as casas tiveram seus relógios reiniciados automaticamente para 23h59. Portas se abriram sozinhas, alarmes se desligaram, e o silêncio tomou conta de tudo novamente. O homem foi levado sem resistência, caminhando entre as figuras como se estivesse anestesiado, repetindo que agora não estaria mais sozinho naquele ano. Quando o relógio finalmente avançou para 0h, as figuras desapareceram ao mesmo tempo, como sombras apagadas por uma luz forte. O condomínio voltou a funcionar normalmente, e o sistema de portaria reiniciou como se nada tivesse ocorrido. Pela manhã, moradores deram falta de um vizinho que havia sido visto na noite anterior. A casa dele estava intacta, carro na garagem, celular carregando na tomada, mas nenhum sinal de luta ou saída. As câmeras internas mostravam apenas um detalhe perturbador. Às 23h59, a imagem congelava por exatamente 1 minuto, e quando retornava, o homem já não estava mais lá. Técnicos atribuíram a falha a um erro de software, mas não conseguiram explicar por que os registros daquele minuto específico simplesmente não existiam. Outros moradores começaram a relatar sonhos idênticos nas noites seguintes, sempre com o portão do condomínio aberto e pessoas entrando calmamente,
escolhendo casas como quem escolhe um quarto para dormir. Semanas depois, o nome do morador desaparecido começou a surgir em listas internas do condomínio, associado a uma casa que já não existia nos mapas oficiais. Correspondências chegavam com o nome dele, endereçadas a um número inexistente. Crianças afirmavam ver um homem parado perto do portão durante a madrugada, sorrindo e acenando, mas que desaparecia quando um adulto se aproximava. O vigilante que atendeu o interfone naquela noite pediu demissão após afirmar que continuava recebendo chamadas do mesmo número todas as madrugadas, sempre às 23h59, mesmo fora do expediente. Do outro lado da linha, a voz apenas perguntava se o condomínio ainda aceitava novos moradores. O detalhe mais perturbador era que, a cada ligação, o número de casas ocupadas no sistema aumentava em uma unidade, mesmo sem novas vendas ou mudanças registradas oficialmente. Hoje, moradores antigos aconselham novos compradores a nunca deixar luzes acesas na virada do ano e, principalmente, a não atender o interfone depois da meia-noite. Eles dizem que o condomínio não é apenas um lugar para viver, mas um ponto de passagem para quem não conseguiu atravessar o ano corretamente. Na madrugada do dia 1º de janeiro, alguns afirmam ouvir passos sincronizados pelas ruas vazias e ver sombras se formando perto do portão principal. O aviso final é sempre o mesmo: se alguém perguntar se ainda há espaço, não responda. Porque certos lugares aceitam mais do que moradores, aceitam presenças que precisam ficar para que o tempo continue avançando para o resto do mundo. E quando o relógio trava em 23h59 e o portão se abre sozinho, significa que o condomínio está sendo atualizado novamente, adicionando mais um nome à lista invisível de quem nunca conseguiu começar o ano de verdade. Em uma estação rodoviária desativada nos arredores da cidade, fechada há anos após a construção de um terminal mais moderno. Apesar disso, na virada do ano, moradores próximos afirmavam ver luzes acesas no local, como se ainda estivesse em funcionamento. Na madrugada do dia 1º de janeiro, um vigilante terceirizado foi designado para verificar a área, acreditando que fosse apenas vandalismo. Às 0h12, ao se aproximar da estação, ele ouviu o som inconfundível de um ônibus freando, seguido pelo chiado da porta se abrindo. O detalhe perturbador era que não havia nenhum veículo visível na plataforma. O relógio do vigilante parou em 23h59 assim que ele cruzou o portão enferrujado. As placas antigas ainda exibiam destinos apagados, mas algumas letras começaram a se rearranjar sozinhas, formando nomes de cidades que não existiam. Um alto-falante antigo, coberto de poeira, ligou sozinho, anunciando uma última chamada para passageiros atrasados. A voz dizia que aquele era o último embarque antes do ano avançar, e que ninguém deveria ficar esperando do lado de fora. O vigilante tentou recuar, mas o portão pelo qual havia entrado simplesmente desapareceu, substituído por uma parede de concreto antigo. As plataformas, antes vazias, começaram a se encher lentamente de pessoas silenciosas, surgindo de sombras e corredores fechados há décadas. Elas carregavam malas antigas, sacolas rasgadas e mochilas infantis, todas gastas pelo tempo. Nenhuma delas falava. Apenas olhavam para o painel de horários, onde todos os destinos marcavam o mesmo horário, 23h59. Quando o vigilante tentou falar com uma dessas pessoas, percebeu que seus rostos pareciam familiares demais, como se já os tivesse visto em reportagens antigas sobre desaparecimentos. Um ônibus surgiu lentamente na plataforma principal, seus faróis apagados, exibindo no letreiro frontal a palavra seguinte. As portas se abriram com um rangido longo, e uma voz grave anunciou que aquele transporte não aceitava retorno. Alguns passageiros começaram a embarcar em silêncio, mantendo filas organizadas demais para um lugar abandonado. Desesperado, o vigilante correu em direção à cabine de controle, acreditando que pudesse desligar o sistema de som. Lá dentro, encontrou uma sala maior do que deveria existir, cheia de relógios pendurados nas paredes, todos parados no mesmo minuto. Uma mesa de metal sustentava um livro grosso, com capas manchadas, onde nomes estavam sendo escritos sozinhos, linha após linha. Ele reconheceu alguns sobrenomes de famílias da região, incluindo o seu próprio. O alto-falante anunciou que restavam poucos minutos para o embarque final e que atrasos não seriam tolerados. Do lado de fora, o som de malas sendo arrastadas ecoava sem pressa. O vigilante ouviu passos se aproximando da cabine e uma batida leve na porta, seguida por uma pergunta educada demais:
se ele já havia decidido para onde queria ir naquele ano. Quando olhou novamente para o livro, seu nome estava circulado, e ao lado dele havia um número de assento. A porta da cabine se abriu sozinha, revelando um homem vestindo uniforme de motorista antigo, com o rosto parcialmente desfocado, como se fosse difícil focar nele. O homem explicou que aquela estação só funcionava uma vez por ano, no momento exato da transição, e que servia para organizar quem não conseguiu seguir o ritmo do tempo. Disse que alguns passageiros escolhiam embarcar, enquanto outros eram escolhidos. O vigilante tentou correr, mas o chão parecia macio demais, afundando a cada passo. Ao redor, os passageiros o observavam com curiosidade silenciosa. O motorista afirmou que sempre precisava de alguém para garantir que o próximo ano seguisse em ordem, alguém que ficasse para organizar as partidas seguintes. O ônibus começou a ligar o motor, mesmo sem vibração ou fumaça. O painel de horários apagou todos os destinos, restando apenas uma palavra: aguarde. Horas depois, moradores da região relataram ouvir o som de um ônibus partindo da estação abandonada, exatamente às 0h01. Câmeras de segurança externas não registraram nenhum movimento. O vigilante nunca voltou para casa. Seu uniforme foi encontrado dobrado perto do portão, que reapareceu ao amanhecer. Dentro da estação, nada indicava atividade recente, exceto uma marca de pneu antiga na plataforma e um novo nome escrito no livro de registros, encontrado meses depois durante uma vistoria. O nome do vigilante, seguido da palavra confirmado. Desde então, pessoas que passam perto do local na virada do ano afirmam ouvir anúncios de embarque e ver sombras esperando ônibus que nunca chegam. Algumas dizem sentir uma vontade inexplicável de entrar, como se tivessem um destino pendente a cumprir. Hoje, a estação permanece cercada, mas isso não impede que curiosos se aproximem na madrugada do dia 1º de janeiro. O aviso deixado por quem conhece a história é claro: nunca responda a anúncios de última chamada quando o ano estiver mudando, porque existem viagens que não levam a lugar algum, apenas mantêm o tempo em movimento para os outros. Quando o ônibus do seguinte aparece e o relógio se recusa a avançar, significa que alguém precisa embarcar ou ficar para organizar as partidas. E quando seu nome surge no painel sem que você tenha comprado passagem, a decisão já foi tomada. O ano segue adiante, enquanto você permanece naquela plataforma vazia, ouvindo eternamente o som de portas se abrindo, esperando passageiros que nunca mais voltam. Um condomínio antigo, construído nos anos 80, conhecido por sempre reunir os moradores para a tradicional queima de fogos da virada. Todos os anos, exatamente à meia-noite do dia 1º de janeiro, as luzes do prédio principal piscavam por alguns segundos, algo que sempre foi tratado como falha elétrica. Na última virada, porém, algo diferente aconteceu. Um morador do Bloco C, que havia decidido passar o Réveillon sozinho, percebeu que seu relógio digital não avançou para o novo ano. Enquanto a televisão anunciava a contagem regressiva, o visor marcava 23h59 indefinidamente. Do lado de fora, os fogos explodiam no céu, mas o som chegava abafado, como se viesse de muito longe. Ao olhar pela janela, ele notou que o pátio do condomínio estava completamente vazio, sem pessoas, sem música, sem movimento. Apenas um grupo de crianças paradas em círculo, de mãos dadas, olhando fixamente para o prédio, como se estivessem esperando algo acontecer. Intrigado, o morador desceu para verificar o que estava acontecendo. O elevador demorou mais do que o normal, parando em andares que não existiam no painel. Quando as portas se abriram no térreo, o pátio parecia maior do que deveria ser, com sombras projetadas por postes que não estavam ali antes. As crianças continuavam imóveis, e ao se aproximar, ele percebeu que todas vestiam roupas brancas antigas, algumas manchadas de cinza, como se tivessem vindo de uma festa que nunca terminou. Uma delas virou lentamente a cabeça e perguntou se ele também havia ficado preso antes do ano virar. O morador tentou responder, mas nenhum som saiu de sua boca. No centro do círculo, havia uma vela acesa, cuja chama não se movia com o vento. Cada vez que um fogo de artifício explodia no céu, a chama diminuía, como se estivesse sendo consumida pelo tempo que passava do lado de fora. As crianças começaram a contar histórias sobre outros Réveillons, mencionando nomes de moradores antigos que haviam desaparecido ao longo dos anos. Disseram que todos eles haviam visto o relógio parar e descido para o pátio na esperança de entender o que estava errado.
Cada nome citado fazia a vela diminuir ainda mais. O morador percebeu que reconhecia alguns desses nomes em placas antigas do condomínio, dedicadas a antigos síndicos e moradores ilustres. Um dos meninos explicou que aquele espaço existia apenas entre um ano e outro, e que nem todos conseguiam atravessar. Segundo eles, alguém sempre precisava ficar para manter o círculo completo. Quando o morador tentou correr, sentiu o chão vibrar levemente, como se o pátio estivesse respirando. As luzes do prédio começaram a apagar uma a uma, enquanto a televisão de um apartamento distante ainda gritava contagem regressiva, presa no mesmo número. A vela estava quase no fim quando uma das crianças soltou a mão do círculo e apontou para o morador. Disse que ele havia chegado no momento certo, porque ainda faltava alguém para completar a contagem. As outras crianças sorriram de forma estranhamente serena. O céu acima do condomínio escureceu de repente, apagando os fogos, e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. O morador sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse sendo retirado lentamente. As crianças começaram a contar de trás para frente, repetindo números que não correspondiam à realidade. Cada número fazia o relógio do prédio piscar. Quando chegaram ao 0, a vela se apagou sozinha. No mesmo instante, as luzes do condomínio se acenderam novamente, e o som dos fogos voltou com força total, como se nada tivesse acontecido. Na manhã do dia 1º de janeiro, os moradores comentavam animados sobre a festa da noite anterior. Ninguém se lembrava de qualquer falha elétrica fora do comum. O apartamento do morador do bloco C estava trancado por dentro, com a televisão ainda ligada, exibindo a virada do ano congelada em 23h59. Não havia sinais de luta nem de saída. No pátio, a única coisa diferente era uma nova placa fixada perto do jardim, com o nome gravado e a data do ano anterior, como se fosse uma homenagem póstuma atrasada. Algumas crianças do condomínio disseram ter sonhado com alguém novo segurando as mãos no círculo, completando a contagem para que o ano pudesse seguir normalmente. Os pais atribuíram isso à imaginação infantil. Desde então, moradores mais antigos afirmam que o condomínio nunca fica realmente vazio na virada do ano. Sempre há quem prefira não olhar pela janela exatamente à meia-noite, evitando ver reflexos que não deveriam estar ali. Relógios digitais costumam atrasar alguns segundos, e às vezes é possível ouvir uma contagem distante, vinda do pátio, mesmo quando ninguém está lá. O aviso informal entre os moradores é simples: se o relógio parar antes do ano virar, não desça para investigar. Porque aquele espaço entre um ano e outro precisa de pessoas para funcionar. E quando o círculo se forma, alguém sempre fica para trás, garantindo que todos os outros possam seguir em frente, comemorando um ano novo que nunca foi realmente deles. Um hospital público desativado, fechado há mais de uma década após uma série de reformas nunca concluídas. O prédio ficou conhecido por receber, todos os anos, pessoas que afirmavam ouvir chamados na madrugada do dia 1º de janeiro. Na virada específica deste relato, um grupo de jovens decidiu entrar no local para começar o ano com adrenalina. Às 23h58, enquanto montavam uma câmera para gravar, perceberam que os corredores pareciam mais iluminados do que o normal, mesmo sem energia elétrica ativa. Relógios antigos nas paredes marcavam horários diferentes, mas todos começaram a desacelerar conforme a contagem regressiva se aproximava. Um dos jovens ouviu claramente alguém chamar seu nome vindo da ala de emergência, onde antes funcionava a sala de reanimação. Quando o relógio marcou 23h59, todas as portas do hospital se fecharam ao mesmo tempo, produzindo um eco metálico que percorreu o prédio inteiro, como se o lugar estivesse despertando para algo que aguardava há anos. Os jovens tentaram sair, mas perceberam que os corredores haviam mudado de posição. Portas que levavam para a saída agora davam acesso a enfermarias antigas, com maçãs alinhadas e lençóis manchados. O cheiro de antisséptico era forte, como se o hospital ainda estivesse em funcionamento. Alto-falantes antigos ligaram sozinhos, anunciando uma virada de plantão. Uma voz neutra informou que todos os pacientes deveriam permanecer em seus leitos até que o novo ano fosse oficialmente autorizado. O detalhe perturbador era que não havia pacientes visíveis, apenas prontuários sobre as maçãs, com nomes e datas preenchidos à mão. Ao folhear um deles, um dos jovens encontrou seu próprio nome, acompanhado da observação horário crítico, 23h59. Luzes começaram a piscar lentamente,
como se estivessem sincronizadas com o coração cansado tentando continuar batendo. Enquanto exploravam a ala cirúrgica, ouviram um som de monitores cardíacos apitando em sequência, formando uma espécie de ritmo. Em cada sala, havia relógios marcando exatamente o mesmo minuto, presos entre o fim e o começo do ano. Um médico surgiu no final do corredor, vestindo um jaleco antigo, com manchas escuras impossíveis de identificar. Seu rosto parecia desfocado, como se fosse difícil lembrar dele depois de olhar diretamente. O médico explicou que aquele hospital só reabria uma vez por ano, quando o tempo ficava instável, e que ali eram tratados os casos que não conseguiram passar para o próximo ciclo. Disse que nem todos sobreviviam à virada, e que alguns precisavam ficar em observação permanente para que o fluxo do tempo continuasse funcionando. Ao fundo, uma maca começou a se mover sozinha em direção à sala de reanimação. O grupo tentou se separar para encontrar uma saída, mas os corredores se alongavam indefinidamente. Um dos jovens desapareceu após entrar em uma sala para atender um chamado insistente pelo seu nome. Minutos depois, seu nome apareceu nos alto-falantes, sendo chamado para procedimento definitivo. Os demais encontraram a sala de controle, onde um painel exibia nomes substituindo datas do calendário. Cada vez que um nome surgia, o ano avançava um segundo no painel central do hospital. O médico reapareceu e afirmou que alguém precisava permanecer internado para completar o processo. Alguém que aceitasse não sair quando o relógio finalmente avançasse. As portas da sala de reanimação se abriram sozinhas, revelando uma maca preparada, com cintas abertas, aguardando silenciosamente. Às 0h01, moradores das redondezas relataram que as luzes do hospital acenderam brevemente, algo que não acontecia há anos. Do lado de fora, apenas 3 jovens saíram correndo, em pânico, afirmando que haviam perdido um amigo lá dentro. Quando a polícia investigou o local pela manhã, encontrou o prédio completamente vazio, sem sinais de invasão recente. Nenhuma câmera registrou movimentação. Porém, em uma das enfermarias, havia um prontuário novo sobre a maca, com o nome do jovem desaparecido, carimbado como internação permanente. O relógio da parede daquela sala marcava 0h01, diferente de todos os outros, que permaneciam quebrados em 23h59. Desde então, o hospital permanece fechado, mas relatos continuam surgindo todo dia 1º de janeiro. Pessoas dizem ouvir anúncios de plantão, passos apressados e o som constante de monitores cardíacos vindos de dentro do prédio. Alguns afirmam que, se você encostar na parede externa exatamente à meia-noite, consegue ouvir batimentos sincronizados com a contagem do ano novo. O aviso entre moradores é direto: nunca atenda chamados em hospitais abandonados na virada do ano. Porque alguns lugares existem apenas para segurar quem não conseguiu atravessar o tempo. E enquanto o mundo celebra um novo começo, alguém permanece deitado naquela maca, garantindo que o relógio continue avançando para todos os outros.